Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, aqui estamos na graça e na paz do Senhor para trazer ao seu coração uma palavra que eu sei, palavra de Deus que pode edificar a sua vida, dar a você um rumo, um destino, enfim, vai te abençoar. Permaneça conosco por alguns minutos a mais. Te convido para a leitura na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versículos 16 a 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Muito bem, meus amados, nós que conhecemos a história de Cristo, sabemos perfeitamente bem que Jesus foi prometido lá no Antigo Testamento pelo Pai. Repetidas vezes nós temos profecias acenando com a vinda do Salvador do mundo, daquele que seria o ungido de Deus para trazer salvação a todos os homens. Todos sabemos que o Senhor Jesus nasceu na cidade de Belém, em Judá. Era promessa de Deus, palavra do Senhor, que o Messias deveria nascer na cidade de Belém, e de fato isto aconteceu. Mas Jesus foi criado não em Belém, mas na cidade de Nazaré, lá na Alta Galileia, uma pequena aldeia onde moravam os seus pais, onde a sua família era radicada. E o Senhor Jesus foi criado ali desde criança, adolescente e também na sua juventude ele viveu em Nazaré. Mas ao completar 30 anos de idade, Jesus então saiu daquela cidade, foi ao encontro de João Batista no Rio Jordão e ali ele foi batizado. Saindo das águas, ele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. Ali jejuou 40 dias e 40 noites. Depois daquele período de provação, o Senhor estava pronto para começar o seu ministério, a tarefa que ele recebeu do Pai para realizar no mundo. Mas qual seria essa atribuição de Jesus? Qual a sua missão aqui na terra? Jesus veio ao mundo por muitas razões, mas no texto que eu acabo de ler, nós temos aqui alguns motivos pelos quais o Senhor Jesus veio ao mundo e exerceu o seu ministério. O próprio Jesus, ao chegar na cidade de Nazaré, numa visita amistosa, para revelar aos seus familiares, amigos e conhecidos, a natureza do seu ministério, ele fez uso desse texto do livro do profeta Isaías, onde está bem definido a sua missão, está bem clara o trabalho que Jesus teria que realizar aqui neste mundo. Então ele começa lendo e na sua leitura ele vai explicando a natureza do seu trabalho. Em primeiro lugar, Jesus fala: eu recebi uma unção especial do Pai. Na verdade, eu era um moço comum, natural, como qualquer um outro, vim com uma missão, mas até então estava em Nazaré. Agora, porém, eu recebi uma unção especial, um poder glorioso, uma graça especial, mas não somente para me tornar uma pessoa famosa, poderosa. A unção que eu recebi, em primeiro lugar, é um poder especial para trazer boas novas aos pobres. O Senhor diz aqui: eu vim evangelizar aos pobres. O Senhor sempre teve um carinho, uma atenção muito especial para os menos favorecidos. Naquela ocasião, muito mais do que hoje, essa casta, essa classe de pessoas eram de fato muito menosprezadas pela sociedade, pelo povo da época. Pobre não tinha valor nenhum.
Eis que surge Jesus, trazendo agora uma boa notícia para todos os homens, em especial para aqueles desprovidos de qualquer valor, de qualquer bem material. E de fato Jesus conseguiu reunir multidões em volta dele, de pessoas que não tinham nenhuma esperança no passado, mas que viam em Jesus de fato alguém que tinha uma graça especial para lhes falar uma palavra de esperança, de fé e de vida. O Senhor proclamou o tempo todo o evangelho de salvação para todas as pessoas, mas em especial aos pobres. Mas ele define aqui uma outra atribuição do seu ministério. Eu vim para libertar os cativos. Quantas pessoas são escravas de Satanás? Escravo das drogas, do pecado, do vício, de muitas situações. Estão enclausurados, aprisionados em muitas situações que ninguém pode tirar ele dali. Às vezes nem a sua própria família, nem o próprio governo, nem as autoridades, nem o conhecimento intelectual. São pessoas que estão de fato cativas, aprisionadas. Mas Jesus tem poder, graça e autoridade para arrebentar as prisões e soltar os cativos. Isso ele fez durante o seu ministério terreno. Quantas pessoas eram oprimidas, cativas, presas em alguma situação que lhes trazia realmente restrição da sua liberdade. Mas Jesus surge e com a sua pregação, com o seu ensino, com a sua mensagem, as pessoas se viam libertas de qualquer aprisionamento. O Senhor Jesus ainda hoje é o mesmo. Se você se encontra numa situação de aprisionamento, preso por alguma circunstância, cativo, escravo de algum pecado, de alguma situação, olhe para Jesus com fé. Você verá que o Senhor há de estender a mão e vai tirar você dessa situação, desse quadro no qual você está aí colocado. Mas no texto que eu acabo de ler, Jesus define também uma outra atribuição dele. Eu fui ungido para restaurar vista aos cegos. É verdade que o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele curou muitos cegos que eram fisicamente cegos, que ao encontrar com o Senhor, ao esboçar fé em Cristo, recebia do Senhor essa graça de voltar a ver ou ver pela primeira vez. Ele curou alguns cegos de nascença. Mas não é exatamente isso que o texto está dizendo aqui, que o Senhor vem restaurar vista aos cegos. Os fariseus da época, os religiosos da época, o povo daquela época, eles sentiam que tinham Deus na vida, que já eram religiosos, que já tinham conhecimento de Deus, mas eram completamente ignorantes a respeito da verdade, a respeito da palavra de Deus. Quantas pessoas que pensam que estão enxergando, mas na verdade não estão. Seus olhos precisam ser abertos por Jesus, clareados pelo Senhor, e Jesus quer exatamente mostrar a verdade para você, te revelar o caminho, a verdade, a vida, te dar verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e da revelação de Deus. Quantos estão dizendo, eu enxergo, mas na verdade não, porque ainda não encontrou o verdadeiro caminho e não conhece Deus na sua essência, com todo o seu amor, com toda a sua graça. Então, enxergando, são cegos, e Jesus veio para tirar a escama dos seus olhos e mostrar que Ele de fato é o caminho, é a verdade, é a vida e é a solução. Mas finalizando o texto, Jesus fala lá que eu vim pôr em liberdade os oprimidos. Oprimido é diferente de cativo. O cativo é alguém escravizado por alguma situação. Oprimido é que não tem paz. Ele está sentindo uma opressão que vem de fora para dentro. O coração dele é inquieto, a sua alma não tem sossego. Mas quando Jesus surge, ele traz paz ao coração, traz harmonia para a família, traz vitória para a vida das pessoas. E o Senhor termina dizendo, eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu e você, meu caro ouvinte, nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós vivemos numa época chamada o tempo da graça de Deus, o ano aceitável do Senhor. Deus te aceita como você é, como você está. Se você se levantar e vir ao encontro do Senhor, você encontrará o amor de Deus
pronto para te perdoar, para te aceitar e fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Que Deus te abençoe e que você hoje possa experimentar o grande amor de Deus e usufruir da missão que o Senhor Jesus veio realizar nessa terra. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Sementes de